Você já teve a sensação das pessoas te olharem como se você fosse peso, algo inútil que não tem nada mais a oferecer? Meu nome é Francisca. Eu tenho 103 anos. E se você me visse sentada aqui nessa cadeira de madeira, com esse pano dobrado no colo e a chaleira chiando lá no fogão, talvez pensasse que eu já não lembro de muita coisa. Muita gente olha para mim assim, com aquele olhar de pena, como se eu estivesse só esperando o tempo passar. Mas a verdade é outra. A minha cabeça, ela não parou. Eu lembro de coisas que aconteceram há mais de 80 anos, como se tivessem sido ontem. Lembro do cheiro da casa da minha mãe, lá em 1935, o chão de barro batido ainda úmido depois da chuva, e ela me chamando. Francisca, entra menina, você vai pegar a friagem. E eu correndo descalça com o pé sujo, sem imaginar que um dia eu ia chegar até aqui. Eu fui casada com Joaquim, homem duro, mas justo. Ele não era de falar muito, mas eu sabia quando ele estava preocupado só pelo jeito que ele batia a colher no prato. A gente construiu tudo com dificuldade. A primeira casa que tivemos era pequena, telhado baixo, e quando chovia forte pingava dentro. Eu colocava bacia no chão, e ele fingia que não via, porque homem daquela época não gostava de admitir que não tinha como resolver tudo. Tivemos 3 filhos, mas só 2 ficaram. O mais velho, Paulo, se foi ainda pequeno. Febre alta, dessas que sobe de repente. Eu lembro do peso dele no meu colo naquela noite. Lembro do silêncio da casa depois. Essas coisas não saem da cabeça da gente. Nunca saem. Com o tempo eu fui vendo minhas amigas envelhecendo. Dona Lourdes, que morava 2 casas depois da minha, começou a esquecer as coisas. Primeiro era coisa pequena, onde colocou a chave, o nome de alguém. Depois foi piorando. Teve um dia que ela me chamou pelo nome da mãe dela. A mãe dela já tinha morrido há décadas. Aquilo me deu um aperto tão grande porque eu pensei, vai chegar a minha vez. E chegou perto, viu? Chegou perto mais do que você. Imagina, eu sempre tive medo disso. Mais do que medo de morrer, era medo de ficar viva sem saber quem eu era. Eu via gente da minha idade sendo levada para casa de filho, dependendo de tudo, perguntando a mesma coisa 10 vezes. E aquilo me dava um desespero por dentro. Porque eu sempre fui independente. Sempre fui de resolver minhas coisas, de levantar cedo, de cuidar da casa, de saber o que estava acontecendo ao meu redor. A ideia de virar um corpo vazio, aquilo me tirava o sono. E eu não tô falando de coisa distante, não. Teve uma época, eu devia ter uns 72 anos, que eu comecei a sentir uns sinais estranhos. Coisa pequena, mas que só quem vive entende. Eu entrava na cozinha e esquecia o que tinha ido fazer. Ficava parada, olhando para o fogão, tentando puxar na cabeça, e nada. Teve um dia que eu coloquei água para ferver e simplesmente esqueci. Quando senti o cheiro, a panela já estava quase queimando. Aquilo me deu um susto que eu sentei na cadeira e fiquei olhando para a parede, sem reação. Eu não contei para ninguém, nem para o Joaquim, que ainda era vivo na época. Eu guardava aquilo para mim, fingia que era normal, que era só cansaço. Mas lá dentro, eu sabia que tinha alguma coisa começando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais aquilo me consumia. Eu deitava à noite e minha cabeça não desligava. Pensamento indo e vindo, lembrança misturada com preocupação, parecia que meu cérebro nunca descansava. E é estranho falar isso hoje, porque olhando para trás, eu vejo que eu mesma estava ajudando a me perder. Eu vivia no automático. Comia qualquer coisa, não prestava atenção no que sentia, guardava mágoa por anos, principalmente da minha irmã Maria. A gente brigou feio por causa de herança. Coisa boba, mas que virou um nó dentro de mim. Eu ficava revivendo aquilo na cabeça como se fosse todo dia. E hoje eu entendo. Aquilo ia me desgastando por dentro, devagarinho. Só que naquela época, eu não entendia nada disso. Eu só sentia o medo. Medo de esquecer, medo de depender, medo de desaparecer em vida. E teve uma noite, eu nunca esqueço essa noite, que eu acordei no escuro. E por alguns segundos, eu não sabia onde eu estava, nem quem eu era direito. Foi rápido, passou, mas aquele segundo foi o suficiente para me gelar por dentro.
Foi ali que eu percebi que alguma coisa precisava mudar. Não porque alguém me ensinou, não porque eu li em livro, mas porque eu senti que se eu continuasse daquele jeito, eu ia perder tudo, até a minha própria mente. E o que eu fiz depois disso foi algo tão simples, mas tão simples, que até hoje tem gente que não acredita quando eu conto. Só que antes de chegar nisso, você precisa entender os erros que eu cometi, porque foram eles que quase me levaram para o mesmo caminho da Dona Lourdes. E foi por muito pouco que eu não fiquei igual. Eu demorei muito tempo para admitir, mas a verdade é que eu mesma fui, aos poucos, acabando com a minha própria cabeça. Não foi de uma vez, não foi um acidente, foi no dia a dia, nas pequenas coisas que eu achava que não tinham importância. E é isso que mais assusta, porque quando você percebe, já está no meio do problema. Minha rotina era sempre a mesma. Eu acordava cedo, tomava um café preto forte, daqueles que quase amargam a boca inteira, com um pedaço de pão velho, às vezes duro mesmo, só para encher. Nunca fui de prestar atenção no que comia. Para mim, comida era só para matar a fome, não era cuidado. No almoço, qualquer coisa servia, arroz, farinha, um resto de carne, e pronto. E eu achava que estava tudo certo. Mas não era só o corpo que eu estava descuidando. Era a minha mente também. Eu vivia preocupada. Qualquer coisa virava um peso. Se faltava dinheiro, eu ficava dias remoendo aquilo. Se alguém falava algo atravessado, eu levava para dentro e ficava revivendo 1000 vezes. Aquela briga com minha irmã Maria, aquilo nunca saiu de mim. Eu fingia que tinha esquecido, mas toda vez que lembrava, era como se acontecesse de novo. E minha cabeça não descansava nunca. Teve uma noite que marcou muito. Eu estava deitada, Joaquim já dormindo do meu lado e eu ali, com o olho aberto, olhando para o teto. O relógio fazia aquele tic-tac alto no silêncio e minha mente não parava. Eu lembrava do passado, misturava com preocupação do presente, criava medo do futuro. Parecia que tudo vinha junto. Meu coração acelerado, um aperto no peito, e eu pensando, isso não é normal. Mas no outro dia, eu levantava e fazia tudo igual, como se nada tivesse acontecido. E aí vieram os sinais mais claros e mais assustadores. Não era só esquecer coisa pequena. Teve um dia que eu fui na casa de uma vizinha, a Rita, que morava na esquina. Conversamos, tomamos café, tudo normal. Quando eu saí de lá, eu simplesmente não lembrava o caminho de volta. Eu parei no meio da rua, olhei em volta, e por alguns segundos tudo parecia estranho. Como se eu não pertencesse ali. Eu disfarcei, fui andando devagar até reconhecer uma árvore, um portão, mas por dentro eu estava tremendo. Aquilo não saiu mais da minha cabeça. E o pior não era o esquecimento em si, era a vergonha. Eu não queria que ninguém percebesse. Eu escondia. Se esquecia algo, eu inventava desculpa. Se alguém me corrigia, eu fingia que já sabia. Porque para mim, perder a cabeça era igual perder a dignidade. Era deixar de ser quem eu sempre fui. Só que enquanto eu escondia dos outros, eu não conseguia esconder de mim mesma. Teve um dia que eu estava na cozinha mexendo uma panela e de repente eu esqueci o nome de um dos meus próprios filhos por alguns segundos. Foi rápido, mas foi suficiente. Eu segurei na pia, fiquei olhando para o nada e naquele momento eu senti um medo que eu nunca tinha sentido na vida. Não era medo de morrer, era medo de continuar viva daquele jeito. E hoje eu falo isso com clareza. Não foi só a idade. Eu estava ajudando aquilo a acontecer. Minha alimentação ruim, meu sono bagunçado, minha mente cheia de peso. Tudo isso foi me desgastando como água batendo em pedra. Devagar, mas sem parar. Se você está me ouvindo agora, presta atenção nisso. Porque eu sei que muita gente vive assim, achando que é normal, que faz parte, que depois resolve. Eu também achava. Agora me diz uma coisa. Você já se pegou esquecendo algo simples e sentiu aquele frio por dentro? Ou vivendo no automático, sem perceber como sua mente está ficando cansada? Me conta aqui nos comentários. De verdade, eu quero saber.
E se essa história está fazendo sentido para você, se você sente que isso pode te ajudar de alguma forma, já se inscreve no canal agora. Porque o que eu vou te contar daqui para frente foi o que mudou tudo para mim e pode ser que mude para você também. Porque depois de tudo isso, teve um momento em que eu não aguentei mais viver daquele jeito. E foi aí, sem médico, sem estudo, sem ninguém me ensinar, que eu comecei a fazer algo simples, quase bobo, mas que foi virando a chave dentro da minha cabeça, pouco a pouco. O povo acha que foi o chá, a comida, essas coisas. E olha, ajudou sim, não vou mentir. Mas o que realmente segurou minha cabeça no lugar foi o que eu comecei a tirar de dentro de mim. Foi o que eu parei de carregar. Porque não adianta cuidar do corpo e continuar com a mente pesada. Uma coisa puxa a outra. Eu demorei para entender isso, viu? Demorei mesmo. Mas quando entendi, comecei a fazer mudanças que ninguém vê por fora, mas que mudam tudo por dentro. A primeira coisa que eu fiz foi aprender a parar de brigar com o passado. Eu tinha o costume de reviver tudo. A morte do meu filho, as brigas, os erros. Era como se eu assistisse o mesmo filme todo dia. E isso cansa a cabeça. Então eu comecei a fazer uma coisa simples. Quando a lembrança vinha, eu não lutava contra ela, mas também não mergulhava. Eu só reconhecia e deixava passar. No começo parecia impossível, mas com o tempo, minha mente foi ficando mais silenciosa. Outra coisa que ajudou muito foi perdoar. E não foi bonito, não. Não foi abraço, nem reconciliação. Foi um perdão dentro de mim, principalmente com a minha irmã, Maria. Eu passei anos com aquilo preso, e aquilo pesava mais em mim do que nela. Um dia eu sentei sozinha e falei em voz baixa: eu não vou carregar isso mais. Pronto. Não mudou o passado, mas mudou o que aquilo fazia dentro da minha cabeça. Também comecei a cuidar do que eu pensava durante o dia. Isso ninguém ensina, mas faz toda a diferença. Eu percebi que minha mente vivia criando problema antes de acontecer. Então comecei a cortar isso. Quando vinha pensamento ruim, eu desviava. Olhava para alguma coisa real, uma planta, uma panela, o chão, qualquer coisa que me trouxesse para o presente. Parece bobo, mas isso puxa a gente de volta. E eu comecei a valorizar o silêncio. Antes eu precisava estar sempre ocupada, sempre fazendo algo. Hoje não. Eu sento, fico quieta, escuto o ambiente. Isso descansa a cabeça de um jeito que você não imagina. Não é dormir, é desligar por dentro. Outra coisa que mudou muito foi o jeito de falar comigo mesma. Eu era muito dura comigo. Se esquecia algo, já vinha aquele pensamento: tá ficando ruim, tá piorando. E isso só piorava tudo. Então comecei a falar diferente comigo. Mais calma, mais compreensão. Como se eu estivesse cuidando de alguém. E esse alguém era eu mesma. E olha, dormir melhor fez uma diferença enorme. Eu passei a criar um ritual simples antes de deitar. Nada de ficar pensando em problema na cama. Eu tomava algo quente, ficava em silêncio. Às vezes lembrava de coisas boas. Momentos simples, uma risada, uma lembrança leve. Isso foi acalmando minha mente aos poucos. Também parei de comer de qualquer jeito. Não foi dieta, não foi regra. Foi atenção. Comer devagar, escolher melhor, evitar exagero. Quando você come mal, sua cabeça sente. Eu não sabia disso antes. Hoje eu sei. E tem uma coisa que pouca gente fala: movimento. Eu não virei atleta não, mas parei de ficar parada o tempo todo. Caminhava dentro de casa, organizava coisas, mexia com plantas. O corpo parado deixa a mente pesada. O corpo em movimento ajuda a cabeça a fluir. Outra coisa que me ajudou muito foi conversar. Não sobre problema, mas sobre coisas simples. Uma vizinha, alguém da família, trocar palavra, rir um pouco. A mente precisa disso também. E talvez a mais importante de todas, eu parei de querer controlar tudo. A vida não obedece a gente. Quando eu tentava segurar tudo, minha cabeça ficava cansada. Quando eu comecei a aceitar mais, a mente ficou mais leve. E olha, tudo isso não aconteceu de um dia para o outro. Foi aos poucos, um ajuste aqui, outro ali, até que, quando eu percebi, minha cabeça já não era mais aquela bagunça de antes. Mas tem uma coisa que eu preciso te falar, porque nem tudo é bonito assim. Ter uma mente que continua funcionando,
que continua lembrando, também tem um lado que pesa. Porque você não esquece só o que é ruim, você lembra de tudo. E foi aí que eu entendi que ter a mente viva até os 103 anos também tem um preço que quase ninguém fala. Aos 103 anos, eu lembro de tudo. E quando eu digo tudo, não é força de expressão, não. Eu lembro do rosto da minha mãe jovem, coisa que nem foto existe mais. Lembro do dia que o Joaquim me pediu em casamento, do jeito que ele coçou a cabeça antes de falar, como se estivesse ensaiando. Lembro da risada do meu filho Paulo, aquele que se foi cedo demais. Lembro até do barulho da porta naquela noite, quando tudo ficou em silêncio depois. E isso é uma bênção, mas também é um peso, porque as pessoas acham que o pior é esquecer, mas ninguém fala sobre o que é lembrar demais. Eu carrego momentos bons, sim, mas também carrego tudo que doeu. Cada erro, cada palavra que eu disse sem pensar, cada oportunidade que eu deixei passar. Isso não some, isso fica. Tem dias que eu sento aqui nessa mesma cadeira, pego uma foto antiga e fico olhando. Às vezes é uma foto simples, uma mesa, uma família reunida, todo mundo sorrindo. E eu lembro exatamente daquele dia. O cheiro da comida, o calor, a conversa. E também lembro do que ninguém via. As preocupações escondidas, as coisas mal resolvidas. Tudo junto. Teve um dia, não faz muito tempo, que eu fiquei olhando uma foto minha com a minha irmã Maria. A gente estava abraçada, sorrindo. Parecia que estava tudo bem. Mas eu sei o que veio depois. Eu sei das palavras duras, do orgulho, dos anos que a gente passou sem se falar direito. E ali, olhando aquela foto, eu pensei, por que eu não soltei isso antes? É isso que pesa. Porque quando você chega até aqui, com a mente clara, você não tem mais como fugir de você mesmo. Não tem distração, não tem correria, só você e tudo que você viveu. Mas ao mesmo tempo, é isso que me mantém viva de verdade. Porque eu não sou só esse corpo de 103 anos. Eu sou tudo que eu vivi. Cada memória, cada escolha, até os erros fazem parte de quem eu sou. E hoje, eu olho para tudo isso com mais calma, sem fugir, sem brigar, só aceitando. Se tem uma coisa que eu faria diferente, era ter vivido com menos peso dentro da cabeça, ter cuidado mais do que eu pensava, do que eu sentia, porque a gente acha que dá para empurrar com a barriga, mas uma hora tudo volta. E não é sobre ter uma memória perfeita, é sobre ter uma mente em paz. Hoje, eu ainda esqueço coisa pequena às vezes. Nome, lugar, acontece. Mas eu não tenho mais aquele medo de antes, porque eu sei que a minha cabeça não está cansada como estava. Ela está limpa, do jeito que dá para estar depois de tudo. Então, se você está me ouvindo agora, guarda isso. O que destrói a mente não é só o tempo, é o que você acumula dentro dela ao longo dos anos. E se eu estou aqui, com 103 anos, ainda sabendo quem eu sou, não foi por sorte. Foi porque, mesmo errando muito, eu aprendi a mudar enquanto ainda dava tempo. Agora me diz, você está cuidando da sua cabeça hoje ou só deixando o tempo levar?